Muito bom, então hoje nós vamos falar sobre o 7º e o 10º mandamento. Lembrando que eu estou sempre colocando, cada uma das aulas eu coloco um PDF com um resuminho da aula e aí eu coloco algumas perguntinhas e as questões que vocês devem ler no Catecismo de São Pio X. Tá? Então cada aula tem um PDF aí para você imprimir, tá bom? Então o 7º mandamento é não furtar e o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar os bens alheios. E esses mandamentos, assim como o 6º e o 9º mandamento estão ligados, o 7º e o 10º também. Então, o 7º mandamento, não furtar, não roubar, ele vai dizer aquilo que nós devemos exteriormente fazer, e o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias, nos mostra aquilo que nós devemos fazer interiormente. Ou seja, nós não devemos não somente roubar externamente, mas nós nem sequer podemos cobiçar, ou desejar fazer esse tipo de coisa. Ou seja, tem que ter aquela coerência entre aquilo que tem no nosso interior com aquilo que tem no nosso exterior. Ou seja, tem que estar em concordância aquilo que a gente faz exteriormente com aquilo que a gente é interiormente. Então, o 7º mandamento, não furtar, ele proíbe a gente tirar ou reter injustamente as coisas alheias e causar dano ao próximo nos seus bens de qualquer outro modo. Então, o que pede o 7º mandamento é a virtude da justiça, ou seja, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Se tem um bem que é do outro, nós não podemos pegar esse bem para nós. Esse bem é daquela pessoa, então o 7º mandamento ele vai dizer isso. Então ele vai nos ordenar que nós respeitemos as coisas alheias, que nós paguemos o justo salário aos operários, para aquele que é patrão e tem um negócio, ele tem o dever de pagar de forma justa o salário dos funcionários, e os funcionários têm o dever de cumprir bem o seu trabalho e que observemos a justiça em tudo aquilo que se refere à propriedade alheia. Então é isso que vai pedir o 7º mandamento. A gente tem que viver a justiça, a virtude da justiça, dar a cada um aquilo que ele é devido, e nunca desejar os bens alheios, porque essa coerência externa tem que estar refletindo no nosso interior. E o 10º mandamento, que vai dizer não cobiçar as coisas alheias, ele vai proibir o desejo de privar o próximo dos seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Então, o 10º mandamento ele vai falar mais sobre o nosso interior, aquilo que interiormente nós devemos querer, ou seja, nós devemos colocar o nosso coração nos bens eternos. Então ele pede também aí a prática da virtude da pobreza, ou seja, nós temos que nos desapegar dos bens desse mundo e desejar unicamente os bens eternos. Então o 10º mandamento ele vai nos exortar a isso, a gente fazer esse exame de consciência e pensar, o que será que eu estou me apegando, quais que são os bens que eu fico cobiçando sem necessidade, Será que às vezes é uma roupa tal, um carro tal, uma casa tal, ou simplesmente ter um saldo no banco maior do que eu já tenho? No que o meu coração está apegado? E o 10º mandamento ele vai nos ordenar que nós nos contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira nesse estado. Então olha isso, se você é uma pessoa pobre que não tem muitos bens materiais, você não deve se inquietar por causa disso. É claro que você pode buscar melhorar as condições de vida que você tem, mas você não deve colocar isso como um mal, Você deve ver que nessa situação que você está, você deve se santificar. E às vezes é mais fácil você se santificar estando nesse estado que você está do que se você fosse uma pessoa rica. Às vezes, se você fosse uma pessoa rica, haveria uma grande chance de você acabar se apegando àqueles muitos bens que você teria. Então você tem que ver que às vezes é uma bênção esse estado que você está hoje. Que às vezes Deus permite isso para que você se desapegue mais desses bens e coloque o seu coração somente nos bens eternos. Você pode querer ter uma condição de vida melhor,
Mas o que você deve sempre estar observando e tomando cuidado é o quê? Para não se apegar a esses bens. Infelizmente, a gente vê também casos de pessoas que são muito pobres, mas elas são muito apegadas também aos bens. Esse daí é impressionante. Você vê, às vezes, uma pessoa que é pobre, o desejo que ela tem para ter pequenas coisinhas, né? Ela se mata, se endivida para poder ter um iPhone não sei o que lançou. Ou seja, é uma pessoa que tem uma condição de vida, assim, uma parte financeira não muito boa, mas mesmo assim o coração dela está super apegado aos bens. E se ela precisar pagar o que ela não tem para ter aquele bem, ela vai fazer isso. Então, nem sempre também o fato da pessoa ser pobre significa que interiormente ela tenha pobreza. O inverso também pode acontecer. Às vezes a pessoa exteriormente ela tem muitos bens, mas interiormente ela está totalmente desapegada. Então, o que Deus quer é que interiormente você esteja desapegado dos bens materiais. Seja que você seja uma pessoa pobre exteriormente ou rica exteriormente. O que importa é que interiormente você tem que estar desapegado. E também cuidado com uma coisa. Eu vejo algumas pessoas falando assim, agora que eu tenho muito dinheiro eu posso gastar, porque eu posso esbanjar, porque realmente eu tenho esse dinheiro e tal. Mas toma cuidado com o seguinte, a gente tem o pecado original. Existe o pecado original em nós. Então, você, mesmo tendo muito dinheiro, querendo viver no meio do luxo, isso pode fazer com que você acabe se apegando a esse bem. E tem muita chance disso acontecer. Então, mesmo para aqueles que têm condições financeiras boas, é recomendável que você busque viver uma vida de maneira sóbria. Por quê? Porque esses bens acabam nos apegando. Você acaba tendo muitos luxos, é inevitável que você vai uma hora acabar se apegando a isso. Então, mesmo para aqueles que têm uma condição financeira boa, procure viver com sobriedade, com aquilo que é apenas o necessário para você viver nesse mundo. Por quê? Porque esse mundo aqui está de passagem, já acaba. Tá? Então, eu vou falar alguns pecados contra o 7º e o 10º mandamento. O primeiro deles seria o roubo, né? Que é o roubo, ele é quando nós tiramos um bem do outro de forma manifesta, ou seja, publicamente a pessoa vê a gente tirando esse bem. E tem um detalhe, esse pecado do roubo, nós, quando nos arrependemos, nós temos o dever de restituir a pessoa que foi roubada. Então não basta você só se arrepender, né? Você tem que buscar um jeito de devolver aquele bem para o dono. Se não for possível, você tem que devolver para algum familiar próximo. Se não for possível devolver nem para o familiar próximo, para um herdeiro, vamos supor que a pessoa morreu, vou procurar o herdeiro, não encontro nenhum herdeiro, então você tem que dar para alguma instituição de caridade, para a igreja, você tem que dar para alguém, né, anonimamente, e não pode de forma alguma se beneficiar daquele bem roubado. Então, o pecado do roubo, para você ser perdoado verdadeiramente, você tem que restituir, devolver aquilo que foi roubado. Se você não fizer isso, você não vai ser perdoado, mesmo que você se confesse, que você peça perdão a Deus. O furto também é uma espécie de roubo em que você vai tirar o bem daquela pessoa sem ela perceber. E pode ser que ela nunca perceba, né? Por exemplo, você vai na casa de alguém, aí você pega um negocinho ali que o dono não vai nem sentir falta, mas Deus está vendo. O pecado do furto. E assim como no caso do roubo, para que você seja perdoado, você tem que devolver aquele bem. Você não pode ficar com aquele bem roubado. Tá? Depois tem a ganância, que é aquela coisa, aquele desejo insaciável de cada vez ter mais bens. Então a pessoa ela quer ter 1 milhão na conta, aí tem 1 milhão na conta, agora quer ter 10, aí tem 10, agora quer ter 50. Ou seja, esses bens eles não saciam. Então, as pessoas, conforme elas vão tendo, elas querem cada vez mais e cada vez vai aumentando a insegurança dela de perder aquilo que ela conquistou. Aí vai surgindo aquela avareza. Então a pessoa ela conquistou tudo aquilo e agora ela tem um medo de perder aquilo. Então vem aquela coisa, né? Nossa, é aquele caso do cara que tem 1 milhão na conta, mas não quer dar ali 10 reais para o mendigo porque ele sente que isso pode constituir um risco dele perder aquilo que ele conquistou.
né? Ou seja, a avareza, aquela ganância dos bens terrenos. A pessoa, ela quer cada vez mais, e mesmo quando ela tem muito, ela ainda assim, né, continua insaciável, né, buscando mais dinheiro, casas luxuosas, carros luxuosos, roupas, né, de marca. Ou seja, a pessoa, ela acha que esses bens vão satisfazer ela. Talvez tenha aquela pessoa que vai dizer: ah, mas eu gasto com todos esses luxos, mas eu não sou apegado a nenhum deles. Só se você não tiver o pecado original, né? Se você for uma exceção, né, como foi Nossa Senhora e nasceu sem a herança do pecado original, aí pode ser que você consiga viver no meio de tanto luxo e não se apegar. Mas de modo geral é muito difícil, né? Muito difícil, por isso que, novamente, mesmo para você que tem muitos bens, é recomendável que você viva a vida de maneira sóbria, tá? Depois vem o pecado da inveja, ou seja, que é essa tristeza pelos bens, pelo bem do outro. É um pecado que vai diretamente contra a caridade, porque a caridade, o que é o amor? É você querer o bem do outro. Se você se entristece porque o outro tem um bem, ou seja, você está indo na direção oposta do que é a caridade. E a inveja vem geralmente disso, desse apego aos bens terrenos. Então, o fato daquela pessoa conquistar um bem, né, me lembra que eu não tenho esse bem, ou me mostra que aquela pessoa tem mais bens que eu, e isso gera uma tristeza em mim, que é a inveja, né? Então, é um pecado muito triste e muito vergonhoso também. Depois tem o pecado da fraude, né, que consiste em você enganar os outros. Por exemplo, numa relação comercial, você faz um contrato por exemplo, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa com pouca formação, e aí você faz um contrato ali que você sabe que vai se aproveitar daquela pessoa, né? Ou, por exemplo, numa obra, né, um funcionário faz um serviço, aí o cara vai lá fazer a medição e mede diferente do que deveria ser. Ou numa feira, quando o cara vai pesar as frutas e aí põe alguma coisa ali no peso para medir diferente, ou seja, esses pecados de fraude, ou seja, a pessoa está enganando o outro naquela relação comercial. Né? Ou, por exemplo, fazer contratos, né, que vão prejudicar outra pessoa. Depois tem o pecado da usura, que é quando se cobra um juros ilegítimo daquilo que é o justo. Uma pequena correção monetária, né, de acordo com a inflação, pode ser justo. Agora, aquelas pessoas que se beneficiam disso, né, igual, por exemplo, a gente vê tantos casos em que a pessoa vai comprar uma casa, aí ela financia e a conta final da pagamento, ela pagou praticamente o dobro do valor da casa, ou seja, ela pagou praticamente uma outra casa só de juros. Ah, mas eu paguei em 50 anos. Mas você vê aí que teve uma injustiça, né? Aquele que tinha o dinheiro, ele se beneficiou, né, de maneira injusta desses juros, né? Então a gente tem um pecado de usura. A gente vê também o caso dos agiotas, né, que é um caso mais extremo ainda desse pecado. Os agiotas, além deles cobrarem um juros totalmente injusto, eles sabem, né? Se você não paga, eles te matam. Então tem mais o pecado de homicídio, né? Depois tem um outro pecado que também é um pecado muito grave, que é não pagar o salário devido. Né? Um patrão, ele tem o dever de pagar o salário ao funcionário, um salário justo, e muitas vezes o salário mínimo é um salário injusto. Então você tem que ver aquilo que é o justo para ele poder viver. Você tem que pagar em dia esse salário. É claro, faliu a minha empresa, não tem condição de pagar ninguém, não consigo. Aí é uma situação. Agora, se ele tem condição de pagar o salário justo e ele não paga por ganância, aí a gente tem um pecado, e é um pecado grave. Os pecados, por exemplo, de roubo, furto, para a gente saber se é um pecado mortal ou venial, vai depender da matéria dele. Por exemplo, para ser um pecado mortal, que a gente perde o estado de graça, a matéria tem que ser uma matéria grave. O roubo, por exemplo, às vezes é uma matéria grave, às vezes é uma matéria leve. Por exemplo, você roubar alguns centavos no troco,
é uma matéria leve. Então, é um pecado venial. Isso ofende a Deus, é um pecado, você não deve fazer isso, mas não chega a ser um pecado mortal, ou seja, você não chega a perder o estado de graça por causa disso. Diferente de, por exemplo, você roubar alguns centavos, vamos supor, de um mendigo. Aí já passa a ser matéria grave. Por quê? Porque às vezes aquele mendigo depende daqueles centavos ali para comprar alguma coisa para ele comer. Aí nesse caso se tem uma matéria grave. Ou você rouba uma quantidade de dinheiro grande, também seria uma matéria grave. Então, dependendo da situação, roubo é um pecado venial, ou às vezes é um pecado mortal, dependendo da matéria. Mas é claro que é sempre um pecado, né? A gente nunca pode pegar um bem alheio. Então, pessoal, de modo geral é isso. Eu ia pedir para vocês lerem as questões de 431 a 449 e 465 a 468 do Catecismo de São Pio X. Tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus.